Bem, meus queridos, nós estamos caminhando na doutrina a respeito do Espírito Santo e nós entramos nas questões dos dons. Para quem está acompanhando o nosso material, nós estamos na página 28, certo? São 49 slides e nós estamos aí na página 48, onde nós encerramos os dons que são listados na carta de Paulo aos Romanos e vamos entrar nos dons da primeira carta aos Coríntios. Eu convido então os irmãos para abrirem em 1 Coríntios, no capítulo 12, e nós vamos ler do verso 8 ao 10, onde vai ter essa lista. Nós já vimos que os dons, eles são dádivas vindas do próprio Deus, do Espírito Santo, que Ele concede livremente aos irmãos, naqueles que nele creem. E nós estamos usando uma definição mais restrita desses dons, ou seja, estamos olhando como é que a Bíblia descreve esses dons, para entender como era que Paulo entendia, como é que a palavra de Deus se referia a esses dons, até mesmo para a gente pensar como as outras igrejas acabam entendendo e por que nós pensamos diferentes em alguns pontos, certo? E a gente usa essa interpretação mais restrita. Pois bem, em 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10, diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, no mesmo Espírito, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-la. Então nós temos essa lista aqui com mais alguns dons, alguns daqui que geram muitas discussões e diferentes de interpretação nas igrejas, né? Em razão de existir denominações diferentes no meio dos cristãos, e a ideia é a gente olhar com calma cada um. Só lembra que essa ênfase que ele está falando: a um irmão foi dado esse dom por meio do Espírito Santo, mostrando que é o Espírito Santo que concede esse dom, e é esperado dentro da igreja ter uma variedade de dons para o bem da igreja, né? Às vezes um erro que acontece em alguns irmãos é de querer enfatizar algum tipo de dom. Geralmente o dom de línguas sofre muito disso, de pensar que esse dom é uma evidência muito forte de espiritualidade, logo todo crente tem que buscar esse dom em específico, e se não tiver é como se fosse um cristão de categoria inferior, né? Não deu um passo a mais na fé, ainda está deficiente no seu crescimento, na sua maturidade espiritual. E não é assim, porque o dom é algo concedido pelo Espírito Santo, não é algo que você conquistou porque fez algo. É algo que podemos buscar dons, buscar orar a Deus pedindo capacitação em certas áreas, mas o dom de línguas não é o dom mais enfatizado nas escrituras para ser aquele que vai ser mais buscado. E o fato de você não ter um determinado dom não significa que você é menos maduro espiritualmente ou não. Na verdade, a maturidade cristã parece ser o grande tema da primeira carta aos Coríntios. Essa é a carta que eu tenho pregado aos domingos e eu tenho percebido muito isso. Toda vida que o Paulo fala, vocês não sabem, ou está escrito, ele sempre coloca com ênfase máxima, querendo meio que puxar a orelha dos coríntios, que estavam tendo ideias equivocadas do que era a maturidade cristã. E para muitos dos irmãos dessa igreja era ter grandes demonstrações de poder, né? Ou ter um grande conhecimento, ou saber coisas ocultas e secretas. E Paulo está mostrando que não é isso, mas é justamente poder amar, que é bem interessante, porque a seção sobre os dons aqui em 1 Coríntios, quando ele trata sobre isso, vai desse capítulo 12 até o capítulo 14. E entre o 12 e o 14 tem um capítulo 13, que é o famoso capítulo a respeito do amor, né? Onde ele vai falar que o amor excede todo o conhecimento, mostrando que a ênfase nossa principal como cristãos é amar uns aos outros. E aí a gente relembra aquilo que Pedro falou a respeito dos dons que o Espírito Santo nos dá, que o propósito dos dons é a edificação da igreja. E era o problema desses irmãos, que queriam usar somente por causa própria para se engrandecerem, em vez de amar o próximo e edificar a vida do outro. Então esse é o cuidado que a gente tem quando trata dos dons, para que a gente não caia nesse erro de pensar
que tem um dom que é mais importante do que outro porque ele aparenta ser mais chamativo, né? Não, todos são importantes e Deus concede de forma diferenciada para cada um de nós. Podemos nos esforçar para desenvolver algum dom, caso a gente note a necessidade dele, mas isso não quer dizer que necessariamente você vai ter, né? E que se você não tiver, você não é alguém maduro na fé. Não, muito pelo contrário. O Espírito Santo dá o dom certo a cada um de nós, para que possamos crescer em maturidade e edificar uns aos outros. Dito isso, vamos lá para o nosso slide. O primeiro aqui da lista é a palavra de sabedoria, certo? A pessoa que tem esse dom, a pessoa que tem esse dom diz palavras de sabedoria divina em contraste com os que promulgam vãs filosofias. Então esse dom ele contém uma sabedoria que procede de Deus, que vai em contraste às filosofias vãs, às filosofias do mundo. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do 6 ao 7. Diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E vamos lá no verso 13 desse mesmo capítulo. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, dentro do contexto da carta, a gente percebe que Paulo usa essa palavra de sabedoria como algo que vem de Deus para a edificação da igreja e que vai em contraste, em contramão à sabedoria do mundo. Isso é interessante, porque realmente, quando a gente compara a sabedoria que provém de Deus com a sabedoria do mundo, nós vemos frases bem diferentes, não é? Nós vemos o mundo querendo pôr a alegria e a realização em coisas que são passageiras e que para nós cristãos não faz muito sentido. Então, ter bens materiais é importante? Mas ele não é o centro da nossa felicidade. Mas se a gente for para o mundo lá fora, muitas vezes vai ser isso. Eu não me esqueço de um vídeo que uma vez eu vi, de um homem que ele chegou a ser milionário, né? E ele estava dando os segredos de ser milionário. E basicamente os passos que ele seguia ia muito em contramão do que a palavra de Deus falava. Ele dizia: não se case. Primeiro construa seu patrimônio, porque no momento que você vai se casar, você vai ter mais gastos, vai ter que cuidar de outra pessoa e tudo mais. Aquela pessoa talvez não seja tão econômica como você, né? Então, percebe? A visão fugiu da visão que a palavra de Deus indica. Primeiro, namore bastante, não sei o que, mas não se case. Então, esse era um dos passos que eu vi que estava bem equivocado com aquilo que a palavra de Deus indica. Enquanto para a palavra de Deus, aquele que achou uma esposa achou um tesouro, né? Então, riqueza, de acordo com as escrituras, é uma esposa, é ter um esposo, é o casamento. Isso é belo por si só e muito mais importante do que muito dinheiro. Mas para esse homem, a mente milionária dele dizia que o casamento era uma coisa que atrapalhava, que era algo para ser buscado só depois que você estivesse bem arregimentado na vida. Aí sim você poderia pensar em casamento. Então a palavra de sabedoria, ela vem com essa questão. E veja só o que ele diz aqui no verso 6. No verso 7. Ele diz: falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Então nós temos aqui essa questão do mistério de Deus, né? Tem algumas igrejas até que falam mistério de Jeová. Muitas vezes aplicando a coisas que não sabe, só sabe que Deus mandou fazer isso e agora você deve acatar. Não é bem isso. O mistério que era oculto aqui é a revelação de Cristo e do Evangelho, a palavra de Deus sendo revelada. Vamos no capítulo 3, verso 19, que também tem uma passagem sobre a sabedoria. Ele diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles.
E aqui é basicamente ele invertendo, que a sabedoria do mundo é loucura, e a loucura de Deus seria muito mais sábia do que a sabedoria humana. Os temas centrais abordados por quem tem o dom da palavra de sabedoria são a graça de Deus e especialmente a cruz de Cristo. Esse dom, portanto, é fundamental para quem exerce o trabalho evangelístico. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, volte mais um pouquinho aí, e vamos ver o verso 17, 23 e 24. Veja só o que ele diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então não é esse tipo de sabedoria, mas foi enviado por Cristo para pregar o evangelho. 23 e 24, ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e o quê? Sabedoria de Deus. Então, o dom de sabedoria está atrelado a isso, a revelar bem as Escrituras. É quando Deus nos abençoa com a capacidade de explicar bem a palavra para alguém que não entendeu muito bem o Evangelho, para alguém que dentro da lógica dela, o fato de um Deus que encarna e morre por nós é loucura, como era para os gentios, ou escândalo, como era para os judeus. Os judeus viam essa cena e pensavam: Deus, nosso Deus, que se tornou homem e morreu na cruz por nós, será o que escandalizavam para eles. Enquanto para os gentios, que tinham a figura dos deuses poderosos, um Deus que se humilha a esse ponto e morre por nós, humanos, não, eles que mandam na gente, a gente tem que fazer coisas para tentar barganhar as coisas com eles. Então era loucura para eles esse entendimento. Mas o dom da sabedoria, ela vem esclarecer o que é o Evangelho para as pessoas que não conseguem absorver isso. O outro dom, teve alguma dúvida sobre esse dom? Não, né? Ok. O outro dom é palavra de conhecimento. Diz assim o slide 29. Ao que parece, a palavra de conhecimento se relaciona ao modo como se deve agir na prática da vida cristã. Se for esse o caso, esse dom é útil para conduzir a igreja ao crescimento na compreensão da sã doutrina, a fim de fazê-la abordar comportamentos imaturos ou errados. Veja só o capítulo 8 de 1 Coríntios, verso 7. Diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ou seja, faltou o que neles? Conhecimento, para lidar com uma questão da prática da ética ali naquele meio, a relação deles com as carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Então o dom do conhecimento, ele parece estar associado com isso, Por que a gente diz parece? Porque não tem uma descrição na Bíblia dizendo: olha, o dom de palavra de conhecimento é exatamente esse. Então o que nós fazemos? Nós pegamos aquela palavra e estudamos dentro da carta. Percebe que eu só citei Coríntios por enquanto, Então, se dentro da carta a gente não encontra, ou encontra algumas informações que não são suficientes, nós pegamos e expandimos para todos os corpos paulinos, que as pessoas vão falar, As 13 cartas do apóstolo Paulo, depois para todo o Novo Testamento, e depois para o Antigo Testamento também, tentando ver como é que aquela palavra foi usada e fazendo o que a gente chama de teologia bíblica, tentando entender como é que a Bíblia se refere a essa palavra para entender como foi que Paulo usou ela. Esse é o exercício, por isso que a gente diz que a nossa definição ela é mais restrita, que a gente está preso ao que a palavra de Deus falou sobre aquela palavra em específico, como um dom, tentando entender então e definir a partir disso. Então, ao que parece, tem a ver com essa questão de questões éticas práticas da fé, na cultura, e é muito necessário a gente saber disso. Eu lembro de uma vez, de uma história de uma missionária, que certa vez estava em uma tribo, evangelizando e tudo,
e ela saiu pregando de porta em porta e estava com muita sede. Então viu um grupo de homens ali tomando um determinado suco, e ela pediu um copo daquele suco, e aí as pessoas ficaram assim horrorizadas, né? Ela ficou sem entender, mas é porque naquele contexto, uma pessoa que pediu um copo de suco, uma mulher que pedisse para um homem um copo de suco, era alguém que estava se oferecendo para prostituição. Então veja só que chocante, né? Ela não sabia desse detalhe da cultura, e foi algo que impactou negativamente. Faltou conhecimento dela a respeito da cultura. É o que parece ter com esses irmãos aqui, que não têm conhecimento de que não haveria problema de comer a carne, por conta da experiência que eles viveram. Então eles tinham dificuldade. Então o dom do conhecimento ajuda a como lidar com esses irmãos e a aconselhar esses irmãos de uma forma bíblica. Vamos adiante. O outro dom citado é o dom da fé, certo? E aqui fica a grande questão, né? Será que é o da fé salvadora? Ao que indica, não é. Não se trata da fé salvadora, pois essa fé é um dom dado a todos os crentes, né? E aqui o apóstolo Paulo, nessa passagem de 1 Coríntios 12, 8, 10, vai dizendo, para um dá esse dom, para outro, e outro recebe esse dom, né? Então não faz sentido só uns cristãos terem a fé salvadora, não casa, né? Todos nós temos essa fé salvadora, foi algo que Deus nos deu, está lá em Efésios 2:8. Então o dom da fé aqui é mencionado provavelmente a uma convicção de origem sobrenatural de que Deus vai agir de forma especial numa determinada situação, quer por veículos naturais, quer por meios milagrosos. Veja só 1 Coríntios 13, verso 2. Quem encontrar pode ler. 1 Coríntios 13, verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, não serei. Então vejam, uma fé que transporta montes, né? Ele está ecoando o ensino de Jesus, quando ele diz homens de pequena fé, que aí tem a ver com a confiança em Deus. Então a gente pode ver que é uma convicção de origem sobrenatural de que Deus vai agir de forma especial numa determinada situação. Muitas vezes esse dom ele vem para irmãos para trazer conforto a outros, né? Então quando a gente veio para esse local e olhou ele, ficou a dúvida, né? Será que é aqui que o Senhor quer que a gente alugue, faça obra e tudo mais, né? Então já teve outros irmãos que disseram, não pastor, vai aqui mesmo, que está muito bom, o espaço é ótimo, a gente viu. Então com convicção, não, eu tenho certeza que quando a gente abrir aqui e for pregar o evangelho, as pessoas vão vir, vão crer, né? Então esse tipo de convicção que não provém de uma questão humana seria esse dom da fé, que é muito importante, principalmente em contextos missionários, em contextos de ação em prol do reino, porque realmente precisa ter fé para investir no reino e fazer esses empreendimentos como estamos fazendo. Essa confiança firme faz o crente agir como se o que se espera estivesse prestes a realizar. E aqui o autor citou Hebreus 11, né? Que é essa convicção das coisas que não se veem. Então esse dom é um dom muito importante para a gente ter essa coragem de empreender em prol do reino. Porque sem essa fé nós podemos ficar medrosos, né, e encolhidos em nós mesmos. Um outro dom, passando para o próximo, é o dom de curas e operações de milagres. Esse já gera mais polêmica, né? Então eu botei bastante comentário a respeito dele. Vamos ver a respeito desses dons. Os dons de curas eram capacidades dadas por Deus a alguns crentes de erradicar doenças com o fim de servi-lo. O uso do plural, quando a gente lê lá dons de curar, ele dá imagem para entender formas diferentes de realizar a cura, o que pode abranger, além do milagre, o uso de alguns meios naturais, como remédios ou cuidados médicos. Então essa é uma compreensão que o pastor Marcos, que é o livro que eu estou usando como base, tem a respeito dos dons. Quando a gente olha a vida de Cristo e vemos ele realizando os dons de cura, nós vemos de diferentes formas.
Às vezes ele só declara, nem vê a pessoa, né? Às vezes ele vai lá diante da pessoa, às vezes ele toca a pessoa. Teve uma vez que ele cuspiu no chão, fez um lodozinho, passou nos olhos, mandou a pessoa se lavar, né? Então veja que processo diferente. Então o que parece, os dons de cura, parece isso. Formas diferentes que Deus vai dando para a pessoa agir, com o fim de uma forma milagrosa curar a outra pessoa para a glória de Deus. Nós temos um cenário onde isso acontece, que é em Atos, em capítulo 3. Eu acabei não colocando aqui, não sei se o autor pretende abordar mais à frente. Acho que não, porque já vai comentar os dons de milagres. Mas vamos lá em Atos 3. Ver rapidinho aqui. Não vai dar para ver toda a passagem, né? Porque seria extenso. Mas deixa eu ler pelo menos essa primeira parte aqui. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Seria mais ou menos ali às 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Era uma porta que havia dentro do pátio do templo, havia um grande portão que separava os pátios dos gentios para os pátios do que iam em direção ao templo, né? Então ele se botava nessa porta e ficava pedindo esmolas. Vendo a ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e seus tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Era tipo locais cobertos que havia nas laterais desse espaço do templo, né? Havia o templo, mas havia a grande quadra do templo. Hoje, onde os judeus oram, que é o Muro das Lamentações, que a gente chama, né? Seriam esses muros que dá toda a volta nesse templo, nesse pátio. Então, do lado de dentro haviam os cantos cobertos, como se fosse aquela parte de baixo, para quem já foi no Dragão do Mar, né? Debaixo do observatório tem uma parte assim aberta. Então, é como se fosse uma região daquilo, ao redor do muro. Então foram até esse pórtico, se reuniram ali para ouvir. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, e aí vai ter a pregação de Pedro que eu não vou ler aqui. Então parece que esse dom de cura tinha esse propósito, fazer feitos milagrosos para que as pessoas pudessem ver que a mensagem que vai ser transferida aqui, pela aquela pessoa, é verídica de fato. Lembra que esse momento da história, a igreja está surgindo. A aliança antiga está mudando para a nova aliança, que vem por meio de Cristo, não é? Então esses atos eram importantes para autenticar essas coisas. Então, ao que parece, esses dons de curas de diferentes formas. No caso aqui, Pedro foi pedido para o cara olhar, pegou pela mão, levantou o homem, né? Com muita fé e convicção. Outra vez vai ter ele indo até um quarto, orando ao Senhor e vai ressuscitar uma pessoa. E vai ter outros milagres. Essas diferentes formas parecem ser esses dons de cura que Paulo cita aqui. É o que a gente consegue definir olhando pelas Escrituras, entende? Aí alguns, né, tendem a interpretar diferente, mas a base bíblica não tem. Essa seria a minha crítica aos que entendem de outra forma. Então eu prefiro me pegar pelo que eu consigo olhar na descrição das Escrituras. Continuando. Já o dom de operação de milagres, conforme geralmente é entendido, consistia de realizar maravilhas fora da ordem natural das coisas. Parece certo dizer que o dom de cura, em sua expressão sobrenatural, era uma categoria mais específica do dom de operação de milagres, que abrangia prodígios no sentido mais geral. Então, quando a gente olha esses dois, né, parece que os dois são uma categoria de eventos sobrenaturais,
mas o de operação de milagres pode envolver algo além de uma simples cura. Feitos sobrenaturais foram comuns na fase inaugural da igreja primitiva. E aqui nós temos vários exemplos. Vamos ver Atos 6, verso 8, onde diz assim: acho que me aproximei e deu interferência, né? Deixa eu baixar aqui um pouco o volume. Acho que eu vou colocar muito bom. Eu acho que deve ser o macho. Já tá puxando. Já tá puxando. Porque foi o master. Aqui. Esse masterzinho aí tá com contato ruim. Alô, tá estando? Ficou melhor, né? Era o master. Aí sempre mexe nos outros, mas evita mexer no master geral. Vamos lá. Atos 6:8, né? Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque e Abraão, o circuncidou ao 8º dia, de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Não, estou lendo capítulo 7, eu não entendi, né? E vamos lá, verso 8 do capítulo 6. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, eram coisas grandiosas. Por quê? Não fala, né? Ficou aí em segredo. A gente vai ter que perguntar para Estevão quando chegar no céu, né? Estevão, o que é que tu fazia? Mas perceba, né? Ele fazia isso perante o Sinédrio, entende? E logo depois vai vir a grande defesa dele. Aquilo que eu li no verso 8 é o grande sermão dele, onde ele resume basicamente o Antigo Testamento. Então, se você não conhece toda a história do Antigo Testamento, você pode ler o capítulo 7, que você vai entender que Estevão vai fazer uma defesa enorme. Então, tinha sinais, prodígios, havia os dons de cura. Logo após, seguia uma pregação, geralmente para mostrar para o povo judeu que ali realmente era a vontade de Deus se cumprindo. Não somente por meio das palavras, mas também de sinais e maravilhas. Continuando aqui. A razão disso é que as curas sobrenaturais e os milagres tinham por objetivo autenticar a mensagem nova que estava sendo pregada. Então, parece que o grande objetivo era autenticar essas palavras. Vamos lá em Atos capítulo 14, verso 3. Quem encontrar pode ler. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Está vendo? Sempre que acontece sinais e prodígios e que está atrelado junto, pregação da palavra, né? Então, em uma definição mais restrita, a gente pode entender que esses dons eram usados dessa forma. Não havendo mais a necessidade dessa autenticação de se perpetuar, é uma conclusão, né? Era para autenticar essa nova mensagem que estava sendo pregada, principalmente para os judeus. Não havendo mais necessidade dessa autenticação se perpetuar. Isso, contudo, não significa que o Senhor, eventualmente, não faça obras grandiosas, além da compreensão humana. Antes, significa que quando Deus realiza feitos assim, Ele faz em resposta à oração dos crentes em geral, e não por meio de indivíduos dotados por Ele com capacitações sobrenaturais. Então aqui o pastor Marcos está comentando sobre o que ocorre hoje. Hoje, quando nós vemos feitos milagrosos acontecendo no nosso meio, geralmente vem por meio da oração. Não vem por meio de um indivíduo que tem um dom de cura ou dom de operação de milagres, né? Geralmente essas pessoas que dizem que têm esses dons são charlatões. Eu já vi presencialmente um cenário muito triste de um rapaz, tinha um grande profeta lá na frente, né? Ele era um apóstolo, ele estava na igreja batista, né? Que absurdo. Ele era um apóstolo e ele dizia que tinha dor de cura e chamou o pessoal que estava doente e tudo para ir lá na frente, que ele iria curar. E lá, curando, orou por esse rapaz, e o rapaz saiu e viu que não estava se sentindo melhor, e continuava meio ruim assim, desacreditado, né? E ainda vi ele pegando assim no rapaz e disse assim: irmão, tem que ter mais fé.
Tipo, a culpa de você não ser curado é porque você não teve fé suficiente, né? E isso é demoníaco, certo? Aqui a gente não viu isso. O rapaz estava pedindo esmola, nem esperava ser curado, né? Mas Pedro, com autoridade, pegou e levantou. Esse é um verdadeiro apóstolo, com um dom de cura. Não esse que eu tive a infelicidade de ver na minha frente fazendo essas barbaridades. Então, no nosso contexto, quando a gente vê Deus operando os milagres e os grandes feitos, geralmente é em resposta à oração. E por isso que a gente não precisa temer orar por cura, por libertação, por uma ação sobrenatural de Deus. Podemos e devemos orar por isso. Isso são motivos de louvar e agradecer a Deus. Eu lembro da história de um missionário batista. Eu estava no Nepal, pregando a respeito do Evangelho. E aí, de repente, chega uma mocinha mais jovem, né? Perante ele e entrega um animalzinho que estava ferido para ele e disse: olha, você está dizendo que seu Deus é todo poderoso, pode fazer tudo? Eu tentei ver os deuses daqueles, não conseguiram curar o meu bichinho e eu trouxe para ver se vocês oram e cura, né? Já imaginou, se você fosse um missionário, o que você ia fazer, né? Ele, meu Deus, né? Eu não tenho o dom de curar, mas eu posso orar. Ele, olha, eu vou orar. Então ele fez uma oração pedindo ao Senhor para conceder-se, né? Ele sabe que ele mesmo disse na oração: eu sei que eu não tenho esse poder, mas tu tudo podes, se assim for da tua vontade, Senhor, para que teu nome seja glorificado. Assim faz. Soltou o animalzinho e foi curado. E aí aquela família foi alcançada a Cristo, né? Então isso acontece, certo? Então a gente não tem que ter medo de milagres ou pensar que eles não ocorrem, mas a forma como ocorre, pelo que a gente olhou aqui nas Escrituras, não é tão igual como é descrito em Atos, né? Que é o livro base para essas questões. O próximo dom que a gente vai observar é o dom de profecias, que a gente já tratamos sobre. Deve-se apenas acrescentar aqui que uma das responsabilidades da igreja no tocante aos profetas é de avaliar o que eles diziam, comparando as revelações com as verdades que o Senhor já havia transmitido. Vamos lá em 1 Coríntios, já que estamos tratando com o dom dessa carta, capítulo 14, verso 29. 1 Coríntios 14, 29. Diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros, façam o quê? Julguem, né? Olha só, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que nós devemos julgar os profetas. E que no máximo na igreja só pode falar quantos? 2 ou 3. Ele está colocando restrições, porque esses irmãos em Corinto pensavam que ter esses grandes dons era o que dava grandeza a eles, né? Então eles estavam muito mais se exibindo do que buscando edificar a igreja. Então Paulo traz ordem para casa, limitando essas questões e ainda mostrando a responsabilidade que a gente tem de julgar esses dons. De fato, os profetas deviam profetizar de acordo com a proporção da fé, que foi o que nós vimos lá em Romanos 12:6. Ou seja, suas profecias deviam se harmonizar com a doutrina cristã já fixada. E aqui é muito importante. Pode falar. Enfatizar também a questão de Deus, a sua palavra, pela ordem. Ordem da essência. Pela racionalidade, pela essência do tudo. E a gente vê muitos irmãos se perdendo contra isso, né? Isso. Assim, quem passa não entende o que acontece, e é aquela manifestação assim, realmente. Até para isso, por isso que é bem importante a gente se apegar bastante que a Bíblia fala sobre cada dom, né? Porque senão a gente vê ditos do uso de dons do Espírito Santo de forma totalmente banalizada, distorcida. E geralmente é para se mostrar como alguém grandioso, como os coríntios estavam querendo fazer, né? Que um cara que diz que é profeta, né? Eu recebo diretamente de Deus a vontade dele para a sua vida. Então veja, às vezes, a complicação. As histórias que eu conheço de pessoas que se diziam profetas são histórias muito escabrosas, por dizer assim, né? Trouxeram muito dano a irmãos. Então tinha irmãos que tinham negócios e o cara disse: olha, o Senhor te diz, vende essas coisas
sai e se muda para tal cidade. Aí o cara pegava, fazia isso, e no final das contas acabava tendo um prejuízo enorme, se prejudicando, né? Já contei aqui a história de um rapaz que era casado, teve um filho, a esposa teve uma complicação seríssima de saúde, ficou de cadeira de rodas. E um profeta disse que deveria vender o seu negócio, que era uma academia que ele tinha, e dar o dinheiro de oferta ao Senhor, né? Uma oferta de sacrifício. O profeta de Deus ali revelou para ele, né? E ele fez isso e a esposa morreu. E aí ele se desiludiu, tá afastado, até onde eu sei, até hoje afastado. Ele fica real, né? Oi? Ele fica real, sim. Conheço pessoalmente. Então temos que ter muito cuidado. Por isso que falo de julgamento. E as irmãs não viram no último culto, mas a gente olhou mais especificamente que a profecia ela é mais voltada a revelar aspectos das escrituras que não estavam reveladas na época em que a igreja estava surgindo, na época que o Novo Testamento estava sendo escrito, na era apostólica que a gente fala. Essa é a ênfase principal. E as profecias, quando elas ocorrem, nunca é focado para uma pessoa em específico, por si só, mas abrange toda a igreja. Porque os dons do Espírito, de forma geral, eles visam a edificação da igreja, inclusive o de profecia. Por isso que o apóstolo Paulo manda a gente julgar as profecias, né? Se está de acordo com a palavra de Deus mesmo ou não, se aquilo está gerando edificação para a igreja ou não, certo? Pastor, e também lá no inferno, que aquilo que não edifica não é profecia. Isso. É um bom princípio de julgamento, justamente. Se você for ver o final de todo dom, ele é edificar a igreja, é glorificar a Deus. Se ele não tiver essa finalidade, duvide, porque Deus não vai fazer uma obra com finalidade em si mesmo. É para propagar o evangelho, é para testemunho diante dos incrédulos. E até na nossa vida pessoal, às vezes a gente luta tanto por algo e a pessoa chega e diz assim, sempre vai achar que aí você só muda, entendeu? Exato. Esse é o grande problema, né? E aí falsos mestres, falsos profetas se abusam, dizendo que possuem esses dons para manipular as pessoas. Que é o mais triste, gera frustração e as pessoas acabam se afastando do evangelho como um todo, né? Por conta desses maus exemplos. E esse é o cuidado. E por isso que o apóstolo Paulo ele é sério, ele diz, julguem, né? Isso é interessante, porque geralmente esses profetas dizem o quê? Só Deus pode me julgar, né? Ou então não me julgueis, não é? Mas não, vejo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu nas Escrituras, palavra de Deus, então, autoridade máxima sobre a nossa vida, né? Diz o que é para fazer o quê com os profetas? Julgar, ver. Isso. E esse é um outro problema que a gente vê também com os profetas modernos, por assim dizer. É que você não sabe o CPF, a igreja deles, né? Geralmente quando falham, se escondem. Ou a igreja que o está ali com ele acaba cobertando, colocando de lado. Esse é um grande problema da modernidade. Ninguém trata com seriedade essas questões. Só na hora de receber, né? Mas na hora de confirmar e ter um peso sério de credibilidade, não fazem isso. E aí a igreja perece, porque cai nas mãos de usurpadores da fé. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Vamos parar por aqui, já é 6h12, eu creio que a gente caminhou bastante. No próximo domingo a gente continua analisando cada um dos dons, tá bom? Nós estamos vendo a doutrina do Espírito Santo, né? Estamos dentro da seção dos dons e estamos vendo cada uma das listas que o apóstolo Paulo trouxe. Já vimos todas as de Romanos, estamos agora vendo das de Corinto, ok? Só antes de orar, queria saber, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta sobre esses dons? Tratamos sobre os dons de cura, profecia, operação de milagres, deixa eu ver, da fé, né? Palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Estão tranquilos por enquanto? Pode perguntar, Deus. Salientar que assim, o povo continua sofrendo, sempre sofreu por falta de conhecimento. Né? Isso. Então, para julgar alguma coisa, se ela procede de Deus ou não, você tem que conhecer as Escrituras. Então, mais uma vez, a necessidade de conhecer as Escrituras para não padecer. Isso.
São duas coisas que a gente precisa com urgência, né? Conhecer bem as Escrituras e ter uma boa comunhão de igreja, para que a comunidade te ajude, entende? Porque nem sempre a gente consegue dissecar tudo, né? Eu que sou pastor, estou no mestrado já da teologia, tem um bocado de coisa que ainda estou aprendendo, né? Então, nós precisamos uns dos outros, de uma comunidade saudável, que se pauta nas Escrituras realmente, e lê-la, e orar, pedir direção a Deus de fato, porque muitas vezes nós esquecemos disso. Queremos que os outros falem com Deus por nós, né? Mas nós não queremos falar com Deus. Isso. E você pode orar. É uma boa observação, exatamente. Né? Irmão, ore junto comigo nisso aqui também, né? A dificuldade que eu estou tendo. Às vezes é um outro erro, né? Alguns pensam que a oração de algum irmão é mais forte que a sua. Então, por exemplo, eu sou pastor, então, Deus ouve mais o pastor do que eu, porque ele é pastor, né? Mas não, a gente acabou de ver na própria leitura de Coríntios 12, na seção dos dons, que é o Espírito Santo que entrega cada um dos dons. Então, ser pastor é apenas mais um tipo de dom. E todos nós temos o mesmo valor para Deus. Não é porque eu sou pastor e estou à frente da igreja que a minha oração é mais poderosa. Não, toda a nossa oração é ouvida por Deus. E por isso que todos nós devemos orar. Amém? Amém. Vamos orar e logo após 6h30 nós damos início ao culto. Oremos. Senhor bendito Deus, eu quero te agradecer por esse tempo maravilhoso de estudo da Tua Palavra. Caminhamos, vemos os dons que Tu, ó Santo Espírito, concede a nós. E pedimos por sabedoria bíblica, realmente respaldada nela, para compreensão, aceitação e prática desses dons conforme a Tua vontade. Edifica a Tua querida igreja, a nossa pequena congregação, os irmãos como todos, de todas as denominações e igrejas envoltas do mundo. Que o nosso momento de culto possa ser agradável, aceitado a Ti, que a palavra que virá a ser pregada possa nos trazer edificação. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.